Você está sempre ocupado, sem tempo para relacionamentos importantes para você? O trabalho te toma todo o seu tempo ou você está sempre fazendo coisas? Sabia que o hiperrealizador, ou seja, o fazer demais, pode ser uma forma de autossabotagem? Eu vou explicar mais. A ideia do hiperrealizador está dentro do livro Inteligência Positiva. E como sabotador, significa que é importante considerar que tem duas vontades que se opõem. Essas duas vontades em você pode entender como uma parte pensamento e a outra parte sentimento. Eu sou o Rodrigo Rocha, eu facilito constelação familiar desde 2012 e o que eu apresento tem a ver com uma aplicação prática dos princípios da constelação familiar, não só para entender, mas para que você possa fazer uma mudança a partir do ponto em que você escolhe olhar com mais aceitação. Quando você entende que um comportamento é uma autossabotagem, o próximo passo é pensar. É pensar e reconhecer. Existem duas vontades. Um lado meu quer algo e o outro quer outro. Tem uma história para ilustrar que é assim. Um executivo de sucesso tinha uma família, tinha esposa e filhos e pensava assim, que era importante dar todo o conforto para a família, porque na infância ele não teve. Então ele trabalhava horas a mais para garantir que tivesse todos os recursos que a família precisava. Só que ele passava mais horas no trabalho e menos horas com a família. O tempo passou e ele foi percebendo que a família estava distante. E daí ele se deu conta que a questão não era tanto a segurança, que no ponto de vista dele era importante, mas era a qualidade do tempo, era a conexão em si. Então, às vezes, a motivação é uma motivação de cuidar, de proteger, de estar... eu ia dizer assim, de proteger e estar junto, mas é importante ouvir o outro. O que é importante para o outro? Então, quando a gente fala do hiperrealizador, é o lado que está sempre ocupado. E você pode estar ocupado tanto com trabalho, quanto com sociabilização, estando com pessoas, quanto aprendendo. Eu me identifico muito com o lado hiperrealizador, porque eu sempre estou fazendo coisas. Por muito tempo eu fugia do meu sentimento. No geral, quando a gente foge do sentimento, é a tristeza. A questão mais importante que a gente foge, que a gente chama de dor, de angústia, que está bem lá no fundo quando a gente olha para dentro, no geral é a tristeza. Ou 99,9% das vezes é a tristeza. Como entender essa tristeza? Você pode pensar que na infância você queria a atenção dos seus pais e eles não estavam disponíveis, por exemplo, porque eles estavam trabalhando ou porque eles tinham a questão deles. Daí fica uma tristeza, uma dor, que por não saber lidar é normal se deixar de lado. Isso é um processo que é comum se passar por ele. Não dá para dizer que todo mundo passa, mas que é muito frequente. Que é na infância sentir que uma necessidade não foi atendida. E aí o ponto principal é, na infância não foi atendida e hoje também não está sendo. Só que hoje, quem pode atender essa necessidade é você mesmo. É o adulto em você atendendo a necessidade de cuidado da criança em você. Enquanto você está realizando, fazendo, você pode gostar disso. Pode ser um gostar disso. Eu gosto de estar aprendendo e estar ocupado o tempo todo. O termo em inglês para estar sempre ocupado o tempo inteiro com o trabalho é workaholic. Geralmente existe uma justificativa que a gente dá pra gente, no sentido de se sentir responsável pelo resultado ou pelas pessoas e precisar fazer mais para garantir o melhor para as pessoas. Geralmente é o outro, né? Então, muitas vezes, quando você pensa no hiperrealizador, ele está fundamentado, ele tem uma razão de ser, ele é positivo, ele é bom, ele não é ruim. O que eu quero apresentar é olhar para o que está por trás. Será que esse modo de ser hiperrealizador não está escondendo uma dor? Ou seja, uma necessidade de receber cuidado, receber reconhecimento. Existe essa necessidade, mas você não olha para ela. Daí, como compensação, você faz mais.
Esse fazer mais traz um alívio, traz uma satisfação, porque você está fazendo mais. É como se você pudesse mensurar a sua satisfação pelo quanto você realiza. Esse é o hiperrealizador. Porém, no fundo, existe uma insatisfação, porque, na verdade, quanto tempo você está com você? Ou será que é possível só descansar? Como que você se sente quando não pode fazer? Então, a pior dor para o hiperrealizador é não poder fazer nada. Vamos colocar assim, é o estar dependente, depender de alguém. É uma dor para quem é hiperrealizador, porque o outro vai fazer o que quiser no tempo que quiser. E o hiperrealizador, no geral, quer fazer para ontem. Faz sentido? Então, o problema de ser hiperrealizador é que isso pode esconder uma dor que você não sabe e não quer lidar. Se você não olhar para essa dor, ela pode somatizar, pode virar uma tensão, uma dor no corpo e até uma doença. Se você pesquisar a metafísica das doenças, você pode perceber, você pode olhar assim, qual é o significado emocional das doenças. Então, muitas vezes, por trás de uma postura, uma maneira de ser hiperrealizador, tem uma tristeza não aceita, não acolhida. Daí, precisa se olhar para ela. Então, não cuidar é possível que atraia doenças, sintomas que afetem o corpo, te afetem, porque não cuidou da emoção, do que pode estar por trás de ser hiperrealizador. Reforçando, não tem nada de errado em ser hiperrealizador. A questão principal é olhar para o que está por trás. Será que você está deixando de lidar com alguma emoção? Será que você está deixando de cuidar de si para estar sempre ocupado com o trabalho, ou com aprender, ou com estar com pessoas? O ponto-chave é equilibrar, não é deixar de fazer o que você gosta, é deixar de fazer um monte de coisas o tempo todo, mas é como equilibrar, como fazer isso e também cuidar de você. Então, como fazer isso na prática? Como resolver isso na prática? Em uma frase é olhar para a sua vulnerabilidade, olhar para o seu lado emocional e acolher. É reconhecer que pode existir uma dor que precisa de cuidado. E daí você olha para ela e resolve. Eu já compartilhei a minha história, mas vou comentar uma outra, que é eu fugia da tristeza. E eu corria, literalmente. Eu usava a corrida, quando a gente corre, o corpo libera endorfina, então existe uma sensação de bem-estar. Então eu usava a corrida como uma forma de já prevenir o incômodo que eu tinha acumulado ao longo do dia, porque eu imaginava que alguma coisa ia acontecer no dia e que ia me incomodar. Até que, como eu falei, eu trabalho com constelação familiar, sou facilitador de constelação familiar desde 2012. Até 2018 eu fugia da tristeza, até que eu decidi aceitar o que eu sentia. E aí veio uma tristeza muito grande que não passava. Levou uns 4 dias para passar, mas só passou quando eu fiz uma constelação familiar dessa tristeza. E aí apareceu que vinha da minha família, vinha tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, uma tristeza não acolhida. E ao acolher, ao incluir, ao trabalhar numa constelação, eu senti que liberou essa tristeza. Então, com isso, você pode, se você quer entender o que está por trás de ser hiperrealizador, encontrar mais paz. A questão é você ser o que você quiser ser, hiperrealizador, por exemplo, com mais paz. E se você quiser a minha ajuda num processo, num acompanhamento terapêutico de 10 sessões de constelação familiar individual, você pode entrar em contato pelo site constelasp.com.br. Então, um diferencial que eu tenho na minha forma de atuar com constelação familiar, como eu tenho outras abordagens de terapia, como a programação neurolinguística, a hipnose, o coaching sistêmico, a comunicação não violenta, a alquimia floral. Então eu ofereço um acompanhamento de 10 sessões, que permite um aprofundamento. A primeira sessão você entende o seu momento atual e o que você quer alcançar. As sessões seguintes a gente vai trabalhar os bloqueios, os impedimentos emocionais internos para alcançar o que você quer, até o ponto que a gente também trabalha aspectos práticos para alcançar os seus objetivos. Então, se você estiver interessado de experimentar, de fazer esse acompanhamento, você pode entrar em contato comigo pelo site constelasp.com.br. Bom, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e nos vemos em breve no próximo conteúdo. Lembrando que toda quarta e sexta às 9 tem vídeo novo. É isso, um abraço.